Amados irmãos em Cristo, nosso boa noite a todos e todas. A nossa alegria por estarmos novamente, depois de tanto tempo, aqui nessa abençoada casa de oração, esse templo do nosso Pai, para nós continuarmos como nós, quando aqui chegamos, estávamos observando, a estudar. Porque a casa de oração, o centro espírita é a escola. Nós somos os espíritos e as almas. Os espíritos, aqueles nossos irmãos que aqui estão desencarnados, que são em números muito elevados, e nós, as almas, os espíritos encarnados, que estamos aqui para aprender juntos. Aprender com essa espiritualidade bondosa, amiga, esses mentores das nossas casas de oração, esses espíritos superiores espalhados por todo o nosso orbe, em todos os lugares, que vêm nos trazer as lições que nós tanto necessitamos para fazermos o encaminhamento da nossa vida. Nós estamos aqui mais uma vez numa existência. A nossa existência é uma passagem muito rápida, mas a nossa vida é para sempre. Então, através de nós aproveitarmos as existências como uma encarnação, nós que somos espíritos reencarnados, aproveitando, nós vamos nos elevando espiritualmente. E nós viemos aqui para fazer esse trabalho. A finalidade da vida, a finalidade da existência, da nossa reencarnação, nós que estamos encarnados aqui agora no corpo físico, material, é fazermos esse trabalho. Todos nós. É a essência da vida, é aproveitarmos os momentos que nós vivemos materialmente uns junto com os outros, para fazer o trabalho de nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, de Deus. E isso nós fazemos através do nosso aperfeiçoamento. À medida que nós vamos nos tornando espíritos mais perfeitos, mais limpos, mais puros de coração, nós vamos nos aproximando do Pai. E aí nós vamos começar a sentir a beleza da vida, porque aí nós vamos começar a ser felizes. Então nós somos espíritos que ainda não somos felizes. Podemos ter alguns momentos de felicidade, mas muitas vezes aquilo que nós pensamos que é felicidade, às vezes é ilusão nossa. Aquela felicidade pura, a sua plenitude, praticamente nós ainda desconhecemos. Mas a finalidade da vida, o objetivo da nossa vida é nos tornarmos felizes. E a cada momento que nós vamos aproveitando as lições, vamos aproveitando esse tempo que nós passamos aqui, para nos dedicarmos a colocar em prática a lei de Deus, a lei de amor, fundamentalmente, e todas as demais leis de amor, justiça, caridade, nós vamos fazendo esse trabalho. Mas para isso, nós precisamos saber o que nós viemos aqui fazer, para que nós possamos entender se nós estamos fazendo ou não estamos fazendo. Porque a grande maioria ainda da humanidade ainda não sabe o que está ou o que está fazendo nesses momentos que nós estamos passando. Momentos difíceis, momentos muito conturbados, momentos de muitas angústias, de muitas aflições, de muitas dores, mas que são necessários. São necessários até para que nós possamos acordar para a realidade da nossa vida. Felizes daqueles que acordam através, quase sempre,
somente, geralmente, pelo aguilhão da dor. E aí, quando a dor aparece na nossa vida, ela é uma mestra para nós. Ela veio nos ensinar alguma coisa. Ela veio nos dizer que tem coisas erradas que nós precisamos consertar. Ela vem apontar os nossos defeitos, vem apontar as sombras que nós ainda carregamos na nossa intimidade e vem nos mostrar, portanto, as nossas imperfeições. E à medida que nós vamos nos conscientizando, nós começamos então a fazer o entendimento através do esclarecimento do que é uma vida, do que é a nossa vida, e começamos a procurar melhorar. Portanto, todos nós estamos aqui para nos melhorar, nos tornar espíritos mais perfeitos. O nosso planeta tem uma destinação. Todos os mundos, todos os planetas, tudo que Deus criou tem um objetivo, tem uma destinação. A destinação do nosso planeta, como escola, o planeta é uma escola, nossa abençoada Terra é a nossa escola. Ela tem como destino, como destinação, acolher aqui espíritos imperfeitos, endividados, que somos todos nós. Portanto, e como escola, ela vem nos trazer as lições, que são as experiências que nós passamos, para que nós então possamos nos conhecer melhor, fazer esse processo de saber quem de fato nós somos, quais são as tendências, as inclinações que nós trazemos conosco, porque essas tendências, essas inclinações, nós vamos percebendo à medida que nós vamos fazendo conhecimento de nós mesmos. E elas servem então como motivação para nós mudarmos, para nós fazermos a nossa transformação espiritual, a nossa renovação espiritual, que é, como já dissemos, o objetivo de aqui estarmos. Mas o nosso planeta é um mundo inferior, portanto, e somos nós todos espíritos ainda bastante inferiores. Somos todos ainda espíritos bastante imperfeitos. Somos ainda espíritos muito endividados, em virtude dos nossos erros, da nossa negligência, muitas vezes, em não aceitar o Evangelho, por exemplo, de Jesus, que veio para trazer os ensinamentos para nós nos endireitarmos, ou endireitar o nosso caminho. E Jesus nos diz: eu sou o caminho para ir a Deus, que é onde nós vamos alcançar a felicidade, que é o objetivo da vida de todas as criaturas. Porque Deus não nos criou para o sofrimento, Deus não nos criou para a dor. Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não quer a nossa dor, Deus é amor, Deus nos ama. Ele quer que nós possamos então acordar e fazer esse trabalho de auto-regeneração de nós mesmos e nos libertar da dor. Então nós não viemos aqui é um mundo de sofrimento, mas os espíritos vieram aqui para aprender e eliminar o seu sofrimento, porque cada um de nós trazemos o nosso sofrimento, trazemos a nossa dor conosco das outras existências, porque se nesta existência agora, nesse momento da nossa vida, nós estamos começando a abrir os nossos olhos espirituais, quando nós nos reunimos, como estamos aqui, é porque nós já temos algum pensamento diferente, algum sentimento diferente, porque nós já queremos algo mais, porque nós não estamos satisfeitos com a maneira como nós ainda somos, nós não estamos mais satisfeitos com as nossas dores, com as nossas angústias. Então nós viemos buscar o socorro, viemos buscar através das lições, através da ajuda que nós recebemos do mundo espiritual. Nós viemos buscar e fazer esse processo de renovar
a nós mesmos, nos tornando espíritos melhores. Basicamente foi isso que nós conversamos até agora aqui. Mas o nosso planeta continua ainda sendo um mundo de dores, porque é um planeta de provas e expiações, e como dissemos, a destinação é que as criaturas, somos nós todos, que precisamos expiar as nossas faltas. Essa expiação das faltas significa dizer que nós temos esta oportunidade agora para resgatarmos aquele passado errado que nós tivemos. Então lá atrás nós cometemos uma série de iniquidades, erramos, machucamos, prejudicamos as criaturas, cometemos crimes, fizemos muitas coisas erradas. Mas Deus, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, com a sua justiça que nunca falha, mas com a sua misericórdia e o seu amor, Ele nos concede novas oportunidades. E cada reencarnação desta é uma oportunidade nova para nós nos recuperarmos perante a lei de Deus das faltas que nós tínhamos cometido anteriormente. Então nós estamos expiando a expiação para, à medida que nós formos buscando esclarecimento, a história para esclarecer, buscando entendimento, sentindo estas verdades que Jesus veio trazer para nós, cada um de nós, pela nossa liberdade, pelo nosso livre-arbítrio, possamos fazer essas mudanças que viemos aqui fazer. Como o nosso mundo é um mundo ainda inferior, nós vivemos cercados por espíritos inferiores. As nossas imperfeições atraem para junto de nós espíritos imperfeitos. Quando nós fomos convidados para vir aqui, foi nos perguntado qual é o tema que nós iríamos conversar hoje. Neste mundo em que nós vivemos, em todos os mundos criados pelo nosso Pai, porque se nós olharmos o Evangelho de Jesus, está lá na lição, está escrito, há muitas moradas na casa do Pai. Essas moradas são os mundos, a terra é uma dessas moradas. E cada morada dessa tem aquele objetivo, aquela destinação, como nós falamos. A nossa é para nós virmos aqui, passar pelas nossas dores, que ainda precisamos, porque se nós não precisássemos, nós viríamos aqui também, porque vem muitos espíritos aqui no nosso planeta que não sofrem, que pararam de sofrer, que deixaram de sofrer, porque fizeram a sua evolução espiritual. Mas a grande maioria somos nós que ainda sofremos. E nós, junto de nós, porque os espíritos estão onde? Em todos os lugares. Quando nós escolhemos o tema influenciação espiritual, é porque nós temos que entender que em todos os momentos da nossa existência no planeta, encarnados, ou em outros planetas, em outros mundos, ou desencarnados, nós não estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados por por numerosos espíritos. Não é um espírito apenas que me acompanha. Muitos espíritos estão me acompanhando. Muitos espíritos acompanham cada um de nós, em todos os momentos e onde nós estivermos. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos cercados por espíritos. Paulo de Tarso já dizia para nós somos envolvidos por uma nuvem de testemunhos.
Então nós temos espíritos em todos os momentos junto de nós. E esses espíritos vão nos influenciar. Estão nos influenciando sempre. Na nossa casa, nosso reduto familiar, nas ruas, quando nós passamos, nos meios de transporte, onde as pessoas estão, está cheio de espíritos ali, caminhando, estão ali, aproveitando o transporte, eles não precisam, mas estão ali juntos, porque nós atraímos, nós trazemos eles para perto de nós, de acordo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com a nossa conduta, o nosso comportamento. Tudo isto faz com que eles nos vejam, e quando eles têm as mesmas inclinações, geralmente as mesmas tendências, eles são afinados com aquelas vibrações e eles vêm para perto de nós. Onde nós estivermos, nós estaremos sempre acompanhados por uma multidão de espíritos. São as nossas companhias espirituais. Assim como nós encarnados, vamos junto, um grupo de pessoas, os espíritos também, muitas vezes em grupos, estão ali, porque ali eles se sentem bem, ou ali eles vêm, às vezes, para trazer problemas, provocar problemas. Então, os espíritos que nos acompanham são espíritos, muitas vezes, mais inferiores do que nós até, que ainda não estão entendendo a situação de cada um de nós. São espíritos, muitas vezes, malévolos, que podem causar males para nós, podem se tornar nocivos na nossa vida. Mas também tem os espíritos bons, que quando nós estamos, naturalmente, buscando essa sintonia, essa vibração de amor, de paz, de luz, eles se achegam conosco. Tem os espíritos que são os nossos anjos da guarda, espíritos que cuidam de nós, que nos aconselham através da nossa consciência: não faça isto, não é bom, mas eles não se metem, nós fazemos ou não fazemos. Muitas vezes a nossa consciência nos chama a atenção: não proceda dessa forma, não vá por este caminho, não vá em determinado lugar, mas nós geralmente nem damos atenção, porque nós não estamos habituados a esse entendimento. Por isso que essas questões precisam ser esclarecidas, para que nós saibamos que muitas vezes nós até fazemos coisas que nós não queremos fazer, porque eles nos influenciam e nós nos deixamos levar por aquelas coisas e fazemos coisas erradas. Nós muitas vezes não pensamos. É muito fácil nós falarmos sem pensar, mas é muito difícil nós primeiro pensar para depois falar. E muitas vezes é preciso, é bom até nem falar, para a gente não magoar, para a gente não prejudicar, para a gente não irritar, para a gente, muitas vezes, uma palavrinha pode quase que destruir a vida de uma criatura, causando desânimo, causando uma opção de coisa, ela pensando que não tem condições, e muitas vezes uma palavrinha, às vezes até a gente diz sem querer, mas a gente diz que pode provocar um estrago muito grande. Então essas coisas acontecem com todos nós, acontece na nossa vida em comum, ou seja, no nosso mundo de relações, de relacionamentos. Essas companhias espirituais estão sempre junto de nós. E por isso que nós temos que ter cuidados, muito cuidados. E a doutrina espírita, que é a doutrina cristã, o Evangelho de Jesus, Jesus nos disse: eu venho junto à humanidade, não para trazer a lei, porque a lei já estava conosco, já está conosco. A lei de Deus todos nós conhecemos. Todos nós sabemos o que é o bom, todos nós sabemos o que é o bem. Sabemos escolher se nós quisermos, sabemos o que é o ruim, o que é o mal. Então nós podemos escolher qual é o caminho que nós queremos. Então Jesus diz: a lei está, a lei é a lei de amor, não é a lei do ódio, não é a lei da
nós temos que saber escolher. Então é isso que Jesus veio dizer para nós. A lei está aí. Vós conheceis a lei. Eu venho vos ensinar a colocar em prática. A praticar a lei. Porque a prática é difícil ainda para nós. Porque nós somos geralmente criaturas que não refletimos. Aquilo que nós dissemos, que não pensamos antes de fazer as coisas. Fazemos atinadamente. Se alguém nos agride, nós respondemos com a mesma agressão. Quando nós deveríamos pensar o que Jesus faria, por exemplo, num momento como esse. Jesus ensinou, se alguém lhe bate, lhe deu uma tapa numa face, apresenta a outra. Quer dizer, se alguém te magoar, se alguém te irritar, se alguém te agredir, perdoa, desculpa, intimamente. Pensa assim, mas por que ele não sabe o que está fazendo? Porque geralmente quando nós fazemos coisas assim em relação ao outro, nós não estamos sabendo o que realmente nós estamos fazendo. E ainda somos assim, porque somos esses espíritos ainda imperfeitos. Então, nestas influenciações espirituais, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, para que nós possamos viver com mais harmonia, com mais tranquilidade, mais serenidade, procurando praticar em todas as nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de ser, a gentilidade, ser gentil com as pessoas, ser delicados uns com os outros, procurar ser mais compreensivo, mais paciente, mais tolerante, para que a gente possa viver bem com os outros. E quando nós estamos fazendo essas coisas dessa forma, nós estamos trazendo para perto de nós espíritos bons. Mas se nós agredirmos, se nós violentarmos, se nós xingarmos, se nós ficarmos dizendo palavrões, nós estamos trazendo espíritos inferiores, que vão querer, já que vieram, perturbar mais ainda aquela situação em que nós nos encontramos. E somos nós os responsáveis. Os responsáveis não são esses espíritos que nós chamamos obsessores, por exemplo. Eles vêm porque nós abrimos as portas do nosso coração, da nossa alma, do nosso sentimento, da nossa mente, para que eles possam estar ali. Porque o semelhante atrai o semelhante. Somos nós que atraímos eles. Se nós formos criaturas bondosas, pacíficas, brandas, nós vamos atrair espíritos assim. E o contrário é a mesma coisa. Então depende de nós. E todos nós, nessas influenciações, nós trouxemos aqui algumas anotações, nós vamos colocar apenas algumas aqui, do Livro dos Espíritos, onde é perguntado, então a gente está estudando, né? Vocês estavam estudando aqui, que bom, que maravilha, né? Aí a gente vai estudando o Evangelho, vai estudando os livros da codificação espírita, para a gente entender que o responsável por nós, pela nossa felicidade, por vivermos bem, está nas mãos de nós mesmos. Somos nós. Somos nós que temos que fazer essa busca e somos nós que temos que sentir essa paz, essa felicidade. Então, é questão muito tradicional da gente conversar do Livro dos Espíritos, da base da codificação espírita, é a questão 459. E ali foi perguntado, então, já que nós estamos falando de influenciação espiritual, se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. Porque primeiro a gente pensa e depois a gente faz, né? Normalmente a gente pensa para depois fazer as coisas. É muito ruim se a gente fizer as coisas sem pensar, que aí pode dar um desastre muito grande. Então, a resposta dos espíritos luminares superiores é a seguinte: muito mais do que imaginais. E dizem assim: pois frequentemente são eles que vos dirigem. Muitas vezes não somos nós que queremos fazer, são eles que nos influenciam para nós fazermos e nós fazemos. A vontade que não é nossa, muitas vezes. Estão vendo como isso é importante no nosso dia a dia?
na nossa rotina diária, no nosso contato, no nosso relacionamento uns com os outros, na nossa casa. Muitas vezes os cônjuges, o marido e a mulher e o marido fazem divergências que eles não queriam, que não querem, muitas vezes, com os filhos, os irmãos entre si. Às vezes não, mas são incentivados, são influenciados e fazem coisas que às vezes trazem muitos transtornos. Aí tem uma pergunta ali, que é 456, anterior, os espíritos veem tudo que fazemos, eles veem tudo que nós fazemos? Eles podem ver, diz os espíritos maiores superiores, pois constantemente estão junto de vós. Mas cada um deles só vê as coisas que lhe interessam, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Então, se nós, muitas vezes, estamos atraindo espíritos inferiores e espíritos maléficos, é porque eles veem aquilo ali em nós e eles, naturalmente, vão procurar fazer com que nós desenvolvamos aquela situação. Os espíritos assim, os espíritos que querem causar o mal, muitas vezes, se eles veem que nós já estamos nos alertando, que nós já estamos buscando a prece, a oração, que se nós já estamos buscando esse caminho da nossa redenção, de nós nos redimir, se nós já estamos pautando a nossa caminhada pelas luzes que Jesus trouxe para nós, se nós já estamos querendo nos evangelizar para sermos melhores, eles se retiram, porque eles não encontram ali o campo ideal para eles fazerem aquilo que eles querem fazer. Então a culpa não é deles, é nossa. Se nós formos muitas vezes incomodados espiritualmente, a culpa não é dessas criaturas, é nossa. Então é perguntado também, a questão 469, qual é o meio de neutralizar a influência dos espíritos maus? Porque o que nós precisamos é conviver com espíritos bons, que nos ajudem. Porque conviver com os espíritos maus só vai nos trazer problemas, só vai nos trazer dores, só vai nos trazer sofrimento. Então a pergunta, que Kardec faz para os espíritos superiores, qual é o meio de neutralizar, ou seja, de não deixar esses espíritos nos influenciar? E a resposta é muito simples para nós, para a gente ter esse entendimento bem claro. Praticando o bem. Sempre que nós fizermos o bem, sempre que nós agirmos com bondade, com benevolência, com indulgência, com caridade, com humildade, que são essas virtudes que Jesus veio dizer para nós, veio nos ensinar, aí realmente nós seremos protegidos e a nossa, essa influência negativa será rejeitada. E esses espíritos que são inferiores, eles não terão nenhum poder sobre nós. Então vejamos a nossa responsabilidade nessas influências espirituais, a grande responsabilidade que nós temos, porque nós temos inclusive inimigos espirituais, criaturas que nós fizemos mal, muito mal, prejudicamos muito, todos nós temos. A gente pensa que não tem, porque muitas vezes nessa existência agora, a gente, eu sou um cara pacato, eu não faço mal para ninguém, eu nunca... Mas e nas outras existências? Jesus veio nos ensinar naquela lição de nós amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos querem fazer mal, para que esse mal não continue depois. Porque se aquelas criaturas desencarnam e elas têm aquele desejo de vingança sobre nós, eles não vão descansar se eles não fizerem o entendimento da lei de Deus, que é muito difícil, nós não somos evangelizados ainda, eles vão nos perseguir muitas vezes. Na época de Jesus, eu trouxe uma lição aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem ali ainda, mas tem um pouquinho de tempo ali, o nosso irmão está dizendo. Então, na época de Jesus,
existia uma espécie de doença, e são doenças espirituais, que eram aquelas doenças onde se dizia que os espíritos estavam causando a dor nas outras criaturas. Naquela época de Jesus, eles eram chamados de endemoniados. Essas criaturas são esses espíritos vingativos, que muitas vezes querem prejudicar aqueles que eles consideram como seus inimigos. Então tem muitas lições ali. E Jesus curava. Mas Jesus curava porque Jesus é um espírito de uma pureza espiritual que a gente não consegue nem imaginar. Essa pureza de Jesus. E Jesus tinha poder sobre todos os espíritos. O poder dele vinha de Deus, o poder do amor. Eu sou um com meu Pai. Então ele conseguia curar as criaturas. Não é todos que podem curar dessas enfermidades espirituais. Então eu trouxe uma lição aqui, que hoje, na doutrina espírita, esses espíritos são aquilo que nós chamamos de obsessores. O obsessor é um espírito que procura causar o mal para outra criatura. São aqueles espíritos ainda bastante inferiores que desejam causar, prejudicar as criaturas. E todos nós temos obsessores. Não é para nós ficarmos com medo, não é? Mas todos nós temos. Mas à medida que nós vamos aprendendo a viver o Evangelho de Jesus, eles vão se afastando. Então tem uma lição aqui nesse livro que chama-se Na Luz do Evangelho. É uma psicografia do espírito Tetsuya, através de Sebastião Anselmo, médium, que fala sobre a época de Jesus. E assim, antes diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqueles que muitas vezes nos perseguem são aqueles que causam atribulações muitas vezes na nossa vida. Nós não devemos nem julgá-los, nem malsiná-los, nós devemos amá-los. É Jesus que diz: amai os inimigos. Então nós temos que amar, mesmo os inimigos invisíveis, que nós não vemos, que os espíritos fazem esse trabalho. Os espíritos que querem fazer o mal podem fazer isso com as criaturas, e fazem muito mesmo. Então os espíritos vingativos, coloca aqui, perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, problema, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Então, se alguém tem um rancor muito grande contra a gente, aquela criatura morreu, como a gente diz, morreu, desencarnou, foi para o mundo espiritual, lá ele tem mais condições de verificar a gente aqui, nós não os vemos, mas eles nos veem e podem nos influenciar, e eles podem nos perseguir e causar mal para a gente. Isso acontece muito. Por isso que nós temos que dar muito cuidado mesmo. É uma influência negativa, nociva. E aí ele fala sobre essa lição aqui no livro Obsessor. Então ele conta aqui para nós que existia um jovem, até ele dá um nome aqui, Manassés, que era um jovem pai de família, que trabalhava diariamente, de sol a sol, no sustento da sua família. Era um homem sensível e honesto, que não media esforços para corresponder à amizade, ali onde ele vivia, dos seus vizinhos e amigos. Ele era um cara bom. Todos nós somos um pouquinho bons. Nós temos o nosso lado bom. Nós vivemos a nossa existência querendo botar em prática a nossa bondade. Ele possuía um pedaço de terra, onde ele trabalhava horas e horas, amanhando o solo, preparando o solo, plantando e colhendo os recursos do trabalho dele, para ele viver com a esposa dele, que se chamava Abigail. E aqui diz que era uma criatura delicada, afeita às tarefas domésticas e à educação dos filhos, das crianças, que a misericórdia de Deus lhe outorgara para a felicidade daquele ninho doméstico. Ele viveu bem, viveu felizes, o casal e os seus filhos. Então diz assim: vivia aparentemente sem maiores dificuldades, mas de repente aquele homem tombou, vitimado por doença desconhecida. Está cheio de doenças que os médicos não sabem, não diagnosticam. Tem doenças espirituais,
Mas a nossa medicina geralmente ainda só trata das doenças do corpo, não das doenças espirituais. E ele passou então a viver indiferente a tudo e a todos. Ele passou uma criatura desanimada, digamos assim. Não mais transmitia aos filhos e à esposa o carinho que ele sempre devotara. Não se preocupava nem mesmo com a alimentação dele. Era uma criatura que praticamente era aquilo que se chama de, às vezes se chama, de um vivo morto. Começou a definhar. Seus olhos não mais brilhavam de alegria e esperança e permaneciam sempre fixos. Aquela criatura ficou alucinada, né? Em um ponto qualquer. O desespero, a tristeza, a dor tomou conta daquela casa, daquele lar. Aquela senhora, Abigail, consumiu todos os recursos que ela tinha na busca de tratamentos que não passavam de experiências infrutíferas, não davam resultado, por parte dos médicos daquela época. Chegaram à miséria total, perderam tudo. Aquela tristeza, uma pessoa que desanimou, que não fazia, não trabalhava, então eles chegaram à miséria total. Os filhos mal vestidos e mal alimentados passaram a ser vítimas de constantes enfermidades. A esposa, que antes era alegre e festiva, vestiu-se de tristeza e dor. Manassés, que um dia fora ardoroso marido, mantenedor das alegrias domésticas, não passava agora de um trapo humano. Era este o quadro triste naquela cidade, Sidom, ele bota a cidade aqui, que é na antiga Fenícia, e assistia àquela condição, né, quando ela ouviu dizer que um certo Jesus de Nazaré estava caminhando por aquelas redondezas, curando enfermidades de todos os tipos e libertando pobres obsidiados de suas vítimas cruéis. Aí o tratamento é espiritual. Nós fazemos nosso tratamento, a medicina precisamos, nós precisamos do tratamento do nosso corpo também. Nunca devemos deixar de fazer o tratamento da medicina, mas temos que fazer o tratamento espiritual de nós mesmos, buscar o socorro espiritual. Abigail, pobre sofredora, reuniu as últimas esperanças e conduziu o marido à praça central da cidade, onde juntamente com dezenas de outros enfermos aguardavam a passagem de Jesus. Quando o mestre chegou pregando o reino de amor e levantando, ou seja, curando os enfermos, formou-se grande multidão à sua volta. E Abigail, sem forças para disputar um espaço entre tantos necessitados e curiosos, ficou a certa distância com o marido e os filhos. Mas Jesus, que certamente identificou a terrível dor daquela pequena família, abriu espaço entre a multidão e dirigiu-se àquela criatura doente, aquele moço que estava sofrendo aquela dor, Manassés, e disse assim para ele. Jesus sabia onde é que estava a dor. Geralmente nós esperamos que as pessoas venham buscar alguma coisa de nós. Jesus não, né? Jesus sabia. E o cristão é aquele que começa a perceber, pô, ali eu preciso ajudar. Não espera que as pessoas venham buscar o socorro com a gente. Nós ainda não somos assim, naturalmente. Mas Jesus é Jesus, né? Então ele disse assim para ele: Manassés, reage, a vida continua. Aquela voz de Jesus devia ser algo assim fantástico, né? Disse para ele. Um moço, tocado pela imensa força restauradora de energias espirituais puras que continham as palavras de Jesus, tentou reagir. Mas um espírito, aí vem a influência de uma criatura, vejam bem, que o mantinha cativo, preso, que estava ali, no esforço supremo, impediu-lhe o despertar. O espírito, às vezes, tem uma força muito grande, não deixou. E Jesus, identificando o cruel obsessor, disse-lhe com voz moderada, porém muito enérgica, chamando pelo nome aquele espírito que estava causando aquele mal: Ezequiel, basta, afasta-te e deixa-o em paz. Aquele obsessor, aquele homem,
tocado pelo imenso amor que Jesus irradiava, recordando o seu drama e com o rosto já banhado de lágrimas, disse a Jesus. Jesus podia fazer isso porque Jesus tinha autoridade moral, autoridade espiritual para afastar qualquer espírito. Não é? Todo mundo que pode fazer isso. São espíritos muito perfeitos. Paulo de Tarso, Jesus, Santo Agostinho. Espíritos de uma coisa que um dia nós poderemos ser quando nós quisermos começar. Que nós vamos ser espíritos assim superiores um dia. Nós vamos ser anjos. Então, isso aí, naturalmente, nós vamos trabalhar muito. Então, aquele homem, banhado em lágrimas, um obsessor, que ele estava causando aquele mal, disse assim: Senhor, para Jesus, eu também, quando vivia na carne, fui um homem de bem. Eu era honesto e trabalhador. Possuía esposa e filhos, que eu adorava mais do que a minha própria vida. Eu era querido por amigos, vizinhos e todos quantos me conheciam. Jamais fui capaz de fazer mal a alguém. Eu possuía um pequeno campo de onde retirava os recursos para o sustento da minha família e dedicava horas felizes de esforço reunido no trabalho enobrecedor. Um dia, porém, após eu negociar a colheita dos frutos que havia regado com o suor do meu rosto, de volta para casa, fui atacado por insensível salteador, que não se apiedou da minha condição de homem de bem e com sua arma mortífera roubou-me o dinheiro e a vida, deixando minha família, que era feliz e sonhadora, à mercê das mais terríveis necessidades materiais. Minha esposa, para não ver os filhos morrerem ao relento, prostituiu-se, entregando-se aos condenáveis convites dos benfeitores, entre aspas, que são os exploradores, que lhe identificavam as necessidades. Os filhos cresceram sem arrimo e orientação e tornaram-se vagabundos e marginais. Esta é, Senhor, a terrível mágoa que trago em meu coração e que me faz odiar até a morte esse homem, aquele que entrou os espíritos que não se regeneraram, fica com aquela vontade de se vingar, e nós não estamos sabendo muitas vezes o que está acontecendo conosco, e eles trazem essa influência que muitas vezes acaba, digamos assim, com a existência de uma família, como acontecia aqui agora. Que parece, esse homem, que parece uma pobre vítima de uma perseguição injusta, então agora, Senhor, disse para Jesus, se me condenares, terás que condenar também a este que me fez experimentar da mesma taça de fel que hoje traz às mãos. Jesus, aproximando-se dos dois, colocou as mãos sobre a cabeça de Manassés, interrompendo aquele terrível transfusão de ódio, que Jesus tinha esse poder, que vitimava os dois, porque o outro também sofria, eram dois sofredores. Quem causa o sofrimento também sofre, e muitas vezes sofre muito por muito tempo, Então disse assim, Ezequiel, que era um obsessor, e Manassés, eu vos convido ao perdão. E arrancando uma flor de um arbusto que havia ao lado, continuou, oferecendo aos dois. Disse para eles, sede como esta flor, que mesmo após arrancada violentamente da fonte que lhe sustenta a vida, continua a oferecer o seu perfume. Então ali Jesus afasta aquela criatura, e aquele homem vai recuperar sua saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, vai se refazer. Mas isso é uma vingança de um espírito, é uma influência muito forte de um espírito que ainda não entendeu a lei do amor, porque realmente ele sofreu muito por causa daquele homem, mas ficou com aquele desejo de vingança. E nós todos temos aquelas criaturas que ainda não aprenderam a nos amar no mundo espiritual. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Em compensação, nós temos os anjos nossos da guarda, que vêm nos auxiliar o tempo todo.
Não é só os maus que vêm nos influenciar. Os bons também vêm nos influenciar. Depende de nós escolher qual das companhias nós queremos. Companhia daqueles que ainda não aprenderam, como nós ainda não aprendemos, estamos aprendendo, ou a companhia daqueles que já estão bons, que estão regenerados, que podem nos ajudar muito. Quem escolhe somos nós. As nossas companhias espirituais, aqueles que nos influenciam, dependem de nós. Aqui nós paramos, que sempre é muito bom quando a gente está conversando, trabalhando essa doutrina maravilhosa, e vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com o Evangelho de Jesus, vamos aprender a sermos espíritos mais iluminados. Jesus diz: acende a tua luz. Vamos acender a nossa luz e vamos deixar a nossa luz brilhar um pouquinho, fazendo bem, tratando todos com carinho, com amor, com bondade, sendo benevolência para com todos, praticando a caridade. Se nós fizermos isto, quem vai se aproximar de nós são espíritos bondosos, espíritos amigos, espíritos que vão nos proteger, que vão nos amparar. E aí os espíritos que nós ainda possamos ter, que queiram nos fazer mal, eles vão ser afastados. E nós precisamos rezar por essas criaturas, para que eles possam tomar um caminho diferente e não continuem a perturbar as outras pessoas. Nós agradecemos pela oportunidade, a casa, de estarmos aqui mais uma vez e pedimos a Deus que nos abençoe a todos, que abençoe todos os trabalhadores da casa, encarnados, desencarnados, mentores, a todas as criaturas que aqui vêm à casa, para que todos possamos buscar esse caminho de paz e de luz que Jesus traz para nós. Muito obrigado, portanto, e que Deus nos abençoe a todos. Nós que agradecemos. Então, vamos envolvidos por essa energia de amor, por esses ensinamentos, essa palestra de Soberanice que é sempre tão apaziguadora. Aproveitar essa energia, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Muita gratidão por termos a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo esses ensinamentos, sendo envolvido por essa energia dos nossos mentores, dos mentores da casa, que preparam toda essa energia para nós. E que possamos, envolvidos nessa energia, levar para nossas casas, nossos lares, nosso trabalho, para que seja envolvido todos os nossos entes queridos que estão em casa, no trabalho, que essa energia possa se expandir e envolver a todos. Então, agradecendo mais uma vez a todos, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Obrigado a todos e esperamos vocês na próxima quinta-feira.